Agora eu quero trazer informação aqui sobre BBB, inclusive a Aninha gosta bastante desse assunto, né, Aninha? Você tá acompanhando? Oi? Você tá acompanhando? Claro. Eu só vejo cortes, não tem muito Não, mas interesse, eu também. Eu confesso que eu acho que começa muito tarde. Eu durmo cedo, então eu acordo bem cedo no dia seguinte e me atualizo de tudo. Mas sabe o que a gente está falando isso? O Henri Castelli, né, ator conhecidíssimo, ele sofreu com 2 convulsões. Uma durante a prova, ele foi então levado até o hospital, fez alguns exames, estava tudo certo, retornou para casa. Só que aí sofreu com um novo quadro de convulsão novamente. Então, a equipe do reality achou por bem afastá-lo e tirá-lo do programa. E aí agora ele não vai mais participar dessa edição do reality show. Quem assistiu aí a prova, foi na prova do líder, né? Quem assistiu ficou bem impressionado com as cenas. E aí tem uma questão que eu acho que é legal da gente debater, que é o fato de que os outros participantes continuaram fazendo a prova, né? Mas isso repercutiu bastante. Exato. Falta de empatia. Porque então, assim, você tá num jogo, tudo bem, tá? Tô ali, não posso sair da plataforma porque senão sou desclassificado. Mas ninguém faz nada, vê a pessoa convulsionando e... Então, tem isso que os outros participantes estavam assistindo a ele convulsionar e nada fizeram. E tem também a questão, acho que da própria produção, de não cortar o sinal de transmissão imediatamente, de chegar rapidamente para resgatá-lo. Enfim, foi bem assustador. E eu entendo que ninguém queria deixar a prova, porque era uma prova importante, mas muito provavelmente, se alguém tivesse largado a prova para ir ajudá-lo, já estaria garantido. Só um dos participantes, para fazer jus aqui à justiça, um dos participantes que teve empatia e deixou, então, a prova, que foi o Cowboy, que já tinha participado de outra edição também, né? Mas ele ganhou. Foi o vencedor da... Ele ganhou. Não, mas não foi ele que socorreu, que abanou ali o... Acho que não. Eu também acho que se tornou líder. Porque ele ganhou. Não, a informação que eu tive do Fernando, tá vendo como é importante a gente assistir? O Fernando falou assim, ele abanou, foi o único que teve empatia, deixaram ele retornar pra prova e aí ele ganhou. A justiça é feita de forma rápida, às vezes, né? Porque é o mínimo, né, que se espera de realmente um reality. Tá falando de um reality show, a gente tá falando de como as pessoas agem na vida real. E na vida real é assim mesmo. Quantos casos a gente já não viu? Se a gente recordar um pouquinho aqui, um idoso uma vez atropelado, foi esquecido, um monte de gente em volta, foi lá, atropelado e ninguém ajudou. Não. Então, é um reality show, gente. Sabe o que... Ninguém quer ajudar ninguém, não. Também tem a presunção de que a produção vai agir rapidamente, né? Então, eu acho que é mais grave na vida real do que no reality show. Agora, a Carla Brandão já tá aqui com a gente. Tudo bem, querida? Bom dia, tava ouvindo vocês. Muito bom falar sobre esse tema também. Mas assim, falta de empatia, falta realmente de, às vezes, uma atitude, porque a gente tá muito omisso, né? Eu noto que a população tá assim, a gente vê as coisas acontecendo. O Hugo bem trouxe, que a gente já repercutiu aqui no Morning, aquele idoso que foi atropelado, todo mundo meio que passava, olhava e nada aconteceu. Posso só fazer uma... Tem uma questão sobre isso que o Hugo falou, que é a seguinte, na vida real, hoje a gente tem tanto medo que muitas vezes a gente deixa de ajudar uma pessoa ou fica numa situação de constrangimento por não saber, por exemplo, se aquilo é um golpe. Um rápido episódio que aconteceu comigo na praia agora no final do ano, eu tava entrando na praia e tinha uma mulher encostada e falou: será que você pode me emprestar o seu celular? Porque eu torci o meu pé e eu não consigo falar com a minha família. E era uma senhora. E por alguns milésimos de segundo... eu falei, eu não vou emprestar porque ela vai colocar alguma coisa no meu celular, vai clonar tudo. Com medo, né? Daí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não pode ser assim a vida. Fui, emprestei meu telefone, mas aí eu saí, fiquei olhando pra ver se ela tinha feito alguma coisa. Então a gente também vive um pânico constante de estar sendo enganado e de estar sendo vítima de alguma coisa. E dentro do Big Brother, não, né? A gente vai por um rápido break, só pro pessoal que nos acompanha pelo rádio, daqui a pouquinho a gente tá de volta pra vocês. Para as outras plataformas, já vou deixar também a Carla falar, a gente tem muito assunto para repercutir ainda ao longo do Morning Show, mas a pergunta que fica é, nessas situações, quando a pessoa está convulsionando, o que a gente faz? Por isso a gente convidou o neurologista, o Sérgio Jordi, para explicar pra gente, né, como que a gente deve reagir, porque eu até estava escutando esse trecho quando houve, então, a convulsão do Henri Castelli, as pessoas, puxa a língua dele e tudo, então, o que fazer, doutor, nesses casos? Muito bom dia. Muito bom dia, Davi, muito bom dia a todos. Bom, na verdade, assim, no caso de você tiver, no momento que alguma pessoa esteja tendo a crise, primeiro você deve manter a calma, depois você deve proteger, porque a pessoa perde a consciência na maioria das vezes. Então, ela cai, ela pode se machucar durante a queda, então
afastar objetos dela que possam ser perigosos, né? Colocá-la de lado, né? Nessa posição lateral de segurança que chama, não colocar nada na boca da pessoa, ou alguma coisa que impeça dela se movimentar, porque às vezes ela se bate, então você só apoia, deixa a cabeça de lado, pode colocar alguma coisa macia na cabeça para apoiar a cabeça, né, uma bolsa, um casaco, alguma coisa que esteja à mão. E geralmente a crise passa em poucos minutos, geralmente de 1 a 3 minutos, ela não dura muito mais do que isso, né? Então deixar a pessoa de lado para ela não sufocar e aguardar, e chamar socorro imediatamente, lógico, e aguardar a crise terminar. Doutor, e o que causa uma crise como essa? Porque ele entrou na prova e parecia ótimo. Sim. E de repente convulsionou. E, aliás, aí ele vai para o atendimento médico, faz exames, retorna para casa e passa mal novamente. O que pode causar uma crise como essa? Bom, na verdade, essa é uma questão complexa, porque uma série de coisas podem dar uma crise convulsiva, né? Então, lesões cerebrais, né? Um AVC, uma meningite, um tumor, né? Um monte de lesões podem causar isso, né? Agora, em indivíduos previamente rígidos, sem nenhum histórico de lesão cerebral, situações de alto estresse, desidratação, alteração eletrolítica, privação do sono, hipoglicemia, podem ser fatores que podem causar uma crise única, né? Geralmente única, sem outros fatores prévios, tá? E a prova de resistência em si, ela é um motivo também? Porque a pessoa fica ali concentrada, tem a exaustão, ele ficou várias horas, às vezes pode desencadear essa sequência de convulsões? Então, geralmente, o paciente que tem sequência de crise precisa ser investigado, né? Porque existe uma possibilidade de ele ter um fator predisponente ou alguma lesão prévia, né, do sistema nervoso central que predispõe a ele a ter uma suscetibilidade maior, né? Porque o exercício, em tese, né, o esforço físico e mental geralmente não causam crises, né? A não ser em situação muito extrema. Lógico, uma prova como essa é uma situação extrema, mas a repetição de crises, isso precisa ser bem investigado num caso de um paciente assim, né? E aí cabe, né, a todos a ter a empatia, a compaixão. O doutor trouxe algumas orientações de segurar a cabeça, colocar a pessoa de lado e evitar que enrole a língua. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito bom dia a todos. Valeu.